Gente, olha só, vocês lembram daquela polêmica da jovem que sumiu com o dinheiro da formatura? Então, a Polícia Civil de São Paulo indiciou Alicia Dude Miller, de 25 anos, por 9 apropriações indébitas do fundo que custearia a formatura dos colegas no curso de medicina da USP. No âmbito da mesma investigação, foi solicitada, inclusive, a prisão preventiva da jovem, certo, Fê? Pois é, olha que loucura. A estudante passou a ser investigada após confessar aos colegas que teria perdido por volta de 940 mil reais. Gente, você tem noção o que é isso? Arrecadados pelos colegas de universidade para a festa de formatura na semana passada. Porém, a empresa responsável por realizar os eventos se comprometeu a absorver o prejuízo. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Cá entre nós, assim, só entre nós. Essa menina vai ser contratada em Brasília já. Vai. Pra qual cara? Mas qual cara? Mas não sei, mas ela tem que ser aproveitada. Não tem? Porque ela é extremamente articulada, né? Como é que vocês veem isso? Aliás, como é que alguém consegue fazer isso na festa de formatura? Me explique. Cara, que loucura isso. Mas eu acho que esse é um exemplo de como a corrupção, ela muitas vezes está perto da gente, né? Porque a gente tem essa ideia de que corrupção, roubalheira, etc., é uma coisa de Brasília, do meio político, etc., mas não. Tem a ver com o caráter das pessoas. Você acha que é cultural no país? É cultural? Eu não sei se chega a ser cultural, porque eu, por exemplo, eu cresci na periferia, muito pobre, etc., e as pessoas com quem eu cresci ao redor, próximo da minha família, meus vizinhos, etc., eram todos muito religiosos, todos evangélicos. Você vai todo domingo na missa? Eu vou todo dia, todo domingo na missa, etc. Então, assim... É um conservador nato. Ele é um conservador. Eu olho pro Holiday e vejo isso. Ele fica... Precisa ver, ele é bonitinho, ele fica lá Ele fica na primeira fila da missa. Não, ele canta. Ele canta? Ele canta. Tem uma sanfoneira, verdade, da missa. E ele fica do lado. Alguém precisa filmar isso, gente. A pauta não é... Desculpa, Rony. Desculpa. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: quando você tem valores, independentemente da sua classe social, e quando você... Não precisa ser valores religiosos necessariamente, mas quando você cresce em um ambiente cheio de valores, você consegue evitar isso. Por isso que eu não diria que é cultural. Mas sim, existem muitas pessoas que, independente da classe social, independente do meio onde vive, independente do destaque do poder que tem essa tendência à corrupção, e aí acaba acontecendo coisas como essa. Agora, a narrativa dela é surreal, não sei se vocês viram, mas ela disse que achou que a empresa estava administrando mal o dinheiro, então fez aplicações, as aplicações não deram certo, aí ela pegou uma parte do dinheiro e disse: vou apostar na loteria. E, obviamente, perdeu tudo. Então, eu não consigo saber se o que é pior é perder o dinheiro e inventar essa narrativa. Mas eu queria pegar esse gancho que o Holiday falou. Se ela tivesse formado médico. Eu queria pegar um gancho do que o Holiday falou, porque eu acho que a corrupção ela não está enraizada, talvez, na nossa sociedade, mas o jeitinho brasileiro tá. Totalmente. Eu acho que são coisas diferentes. O que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro, Felipe Campos, é aquilo que você fez, inclusive com o Fernando Holiday no intervalo. Eu não posso falar aqui direito o que é, mas é mais ou menos, só para você ter uma noção, entendeu? Ô, Afá, me explica um pouco sobre esse jeitinho brasileiro. Você acha que ele existe mesmo? Com certeza existe, né? O brasileiro tem essa coisa de procrastinação, acho que tá muito enraizado isso em nós, de se não deu certo aqui, deixa eu fazer uma ligação rapidinho aqui pro meu amigo, né, para ver se ele me safa dessa. Sempre tem o QI. Exato, e isso acontece muito, principalmente com o político, né? Ou vocês acham que é à toa essa coisa de, eu tenho um amigo vereador, não tô falando de você, não deixa de ser o amigo, né? Mas é aquela coisa, né? Eu tenho um amigo vereador, tenho um amigo deputado, Afá, por favor. tenho esse amiguinho aqui que pode me ajudar,
ou enfim, assinar esse contrato ou facilitar as coisas para mim. Eu acho que isso está bem enraizado aqui. E essa história que o brasileiro tem de ser contra a meritocracia, né? A gente tende a ter uma explicação muito ruim do que é a meritocracia de fato. Então a gente muitas vezes condena isso e quer aí pular etapas para que as coisas deem certo. Você me pediu, meu querido? Só para complementar isso que você falou do jeitinho brasileiro, que ele foi teorizado, né, na sociologia por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil. Ele chama isso de o homem cordial. Né? Então, o brasileiro ele tem essa tendência de querer ser o homem cordial, que é aquele, meu amigo, meu camarada, deixa que eu te ajudo ali, você me ajuda aqui, etc. Aquele troca-troca, aquele toma lá da cá. Isso já no século passado. Então, desde o século passado, a gente tem essa teorização do jeitinho brasileiro que Sérgio Buarque chamava de o homem cordial. Ale, só pra gente fechar, por favor. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu detesto, que é tentar psicopatologizar esse caso. Mas talvez a moça tenha problemas, porque realmente ela pegar o dinheiro da formatura... Talvez tenha problemas, talvez, assim, porque é tão... Não, ela é corajosa. Sólido, ela pegar o negócio, gastar, articulada. depois jogar na loteria. Eu já vi pessoas que têm são cleptomaníacos, que têm problema. Eu acho que vale uma investigação, porque é uma coisa tão absurda, tão sem pé nem cabeça. É um roubo tão fácil de pegar, né? Que eu não estaria descartando que ela mereça pelo menos uma avaliação psicológica para poder entender até que ponto ela não tem algum tipo de desvio psicológico. Eu já vi, só para contar para vocês, por exemplo, eu, quando fui diretor de uma agência de publicidade no meu tempo de propaganda, a gente tinha uma estagiária de uma das maiores agências do Brasil, que ela era cleptomaníaca e ela roubava as coisas da bolsa das outras. A gente demorou muito tempo para descobrir o que ela fazia. E uma das últimas que ela fez, ela chegou para todo mundo, disse que ela ajudava uma ONG e passou uma sacolinha e todo mundo deu um monte de dinheiro para ela, e aí depois descobriu que era tudo invenção e tal. E depois ela foi avaliada com problema, teve que fazer tratamento, enfim. Mas essas coisas acontecem. Não me pareceu um roubo tão tradicional assim, vamos dizer, de um ladrão profissional. Pode ser? Pode, mas eu acho que vale uma investigação nesse caso.